Olá, pessoal. Como eu prometi a vocês, hoje eu tenho uma surpresa. Eu estou usando o chapéu hoje porque estou aqui ai, num lugar incrível. Ai, é. Esse lugar, tá vendo? Incrível. Depois eu vou subir, fazer um outro vídeo lá de cima. Mas eu precisava conversar com vocês. Estou em Salamis. Salamis era a principal cidade, era o principal porto de Chipre na época de Jesus. E foi aqui, nessa cidade, nessas ruínas que vocês estão vendo, que nasceu Barnabé. Barnabé era judeu, da tribo de Levi, ele era levita, tinha uma família abastada de judeus que se estabeleceram aqui em Chipre, na época do domínio romano. João Marcos, quem escreveu o livro, escreveu o Evangelho de Marcos, ele era primo de Barnabé, também levita. João Marcos era bem mais novo do que Barnabé. Barnabé já era mais maduro. Eu já disse a vocês antes que, naquele vídeo que eu fiz da igreja de Santa Bárbara, eu disse a vocês que, segundo a tradição chipriota, Jesus também andou aqui em Chipre. Eu teria que contar para vocês mais ou menos a história, né, daquela época, para vocês entenderem por que existe essa tradição de que Jesus veio para Chipre. Vocês sabem que Jesus, ele nasceu, ele foi criado em Nazaré, na Galileia. E a Galileia era uma rota entre a Ásia Menor e o Egito. Então, tanto é que Maria, mãe de Jesus, o nome dela é Maria, em grego, né? Em hebraico era Miriam. Então, os pais de Maria eram bem avançados em termos de cultura, eles eram mais tinham uma cultura melhor. Então, eles criaram Maria de uma forma mais assim, mais moderna, né? Deram nome para ela de Maria em vez de Miriam. E tanto é que ela, muito novinha, ela aprendeu a ler e escrever, uma coisa que na época a mulher não era proibida, mas os pais de Maria viram que ela era muito inteligente, ela queria porque queria aprender a ler e eles ensinaram ela tanto a ler quanto a escrever. Então, como Jesus foi criado num lugar como esse, olha aqui o piso, incrível, né? Remains do piso antigo. Isso aqui é da época romana, viu? Então, é da grega também, né? Os gregos e os romanos, né, estabeleceram tudo isso aqui. Mais os gregos na época, porque os gregos que tinham essas coisas maravilhosas. Olha isso aqui, tem a mesinha, isso aqui era fantástico, né, gente? Você imagina o tanto de vida, tanto de discursos, e imagino Barnabé pregando aqui, falando, né, das coisas de Cristo. Então, gente,
A tradição de que Jesus esteve aqui é porque ele foi criado ali e ele falava grego também, e ele falava aramaico, grego e hebraico, né? E por certo ele também desenvolveu outras línguas que a gente não tem a mínima ideia, né? Mas, olha, coisa mais linda. É bem quente aqui, gente, é um calor incrível aqui. Então, eu não sei se eu quero subir nessas arquibancadas não, mas é linda, né? Então, ele, por certo, tinha muita curiosidade. E nos anos em que ele, entre a morte do pai dele, José, né? E a missão que ele tomou aos 30 anos, nesse período ele andou muito. E com certeza a curiosidade dele em conhecer outras culturas também era porque naquela época os judeus viajavam muito. O judeu gostava de viajar. Até hoje, né? Eles viajam muito. Então, eu acho que aqui tem condições. Eu vou tentar subir um pouquinho aqui, gente. Ai. As escadinhas. Tá bem quente aqui, viu? Aqui tá um pouquinho mais quente do que lá embaixo. Olha isso aqui. Lindo, né? Subir não vou subir muito não, porque ainda tem, olha o tanto aqui para cima, não vou subir não. Mas como Jesus, ele devia ser uma pessoa muito interessante e muito culto, ele por certo realmente passou por aqui. E o porto era aqui, em Salamis. E com certeza Barnabé conheceu Jesus nessa época aqui, porque a história de Barnabé, a primeira menção de Barnabé já foi em Jerusalém, depois do Pentecostes, né? Então já foi bem depois. Com certeza Barnabé também ia a Jerusalém todo ano, porque vocês sabem que os judeus, eles iam todo ano para Jerusalém, uma vez por ano eles tinham que ir a Jerusalém, numa das festas, né? Ou Pentecostes, ou a festa das cabanas, mas eles tinham que ir. Então, com certeza, Barnabé já havia estado com Jesus, tanto aqui em Chipre, porque Jesus passou 3 meses em Chipre. Ele desceu aqui, eles desciam aqui, né? Tanto Barnabé quanto Paulo. Eles aportavam aqui, porque aqui era o porto, em Salamis era o porto, e desciam a pé até Pafos, que era a capital na época. Depois, Salamis se tornou capital também, mas já bem depois, bem depois. Mas na época de Jesus, Pafos era a capital de Chipre e Salamis era a maior cidade porque era o porto aqui. Então, com certeza, eles desceram aqui. Barnabé era daqui, né? Nasceu aqui, viveu aqui. E Marcos também, João Marcos, que era primo, né, de Barnabé. Então, gente, com certeza Barnabé já conhecia Jesus daqui. Well, aí, continuando a história, Barnabé, como ele tinha muitas posses, ele vendeu tudo que tinha, como vocês sabem, como está na música, né? Como está nos apóstolos lá, nos Atos dos Apóstolos, ele vendeu tudo e entregou aos pés dos discípulos. Quando ele fez isso, os discípulos escolheram ele como um dos que estavam lá para ajudar a repartir na mesa, né? A repartir os alimentos, né, para as pessoas, porque eles viviam numa comunidade nessa época ali. Depois desse período, Paulo se converteu, né? Mas os discípulos não aceitaram a Paulo porque eles acusavam Paulo. Claro, Paulo foi a causa da morte de Estevão, né? Ele foi um dos que acusou Estevão e prendeu Estevão. Então, os discípulos tinham uma raiva, né? Um rancor, uma mágoa contra Paulo. Então, quando Paulo se converteu, eles não acreditaram na conversão de Paulo de jeito nenhum. Eles pensaram que Paulo estava querendo infiltrar no meio para mandar matar mais gente. Mas Barnabé foi estar com Paulo. Barnabé foi onde Paulo estava.
e conversou com Paulo e acreditou na história de Paulo, de que realmente Paulo havia se convertido ao cristianismo. E Barnabé levou Paulo para estar com ele e morar com ele por um tempo. E eles aí programaram a primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e João Marcos. Vieram para aqui, para Salamis. De Salamis eles desceram para Pafos. E depois continuaram, né, a caminhada para a Ásia Menor. E foram para Antioquia, fundaram a igreja de Antioquia e etc. João Marcos era muito novo. E por certo, João Marcos percebeu que a situação do cristianismo era uma situação meio complicada. Ele com certeza ficou com medo de ser morto. Então ele resolveu não seguir com Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária. Paulo ficou muito chateado, ficou com muita raiva, né, do que João Marcos estava fazendo, achou que João Marcos era um covarde e abandonou a missão e voltou para Jerusalém. Barnabé e Paulo continuaram juntos por um pouquinho de tempo, mas na segunda viagem, quando programaram a segunda viagem, Paulo falou: João Marcos não vai com a gente. Aí Barnabé ficou meio chateado, porque ele era primo e tudo, e disse: não, eu quero João Marcos comigo. E aí eles se separaram. Paulo viajou de novo na sua segunda viagem missionária, e Barnabé e João Marcos tomaram outro rumo. Isso foi acontecendo assim, né? Aí Barnabé e João Marcos vieram para Salamis. Paulo foi preso em Roma. Passou por Chipre algumas vezes, né? Por certo, ele esteve com Barnabé de novo. Porque o problema de Paulo não era com Barnabé, era com João Marcos. Paulo foi preso e Barnabé ficou aqui. Mas então aconteceu uma coisa muito triste, porque foi logo depois da destruição de Jerusalém. Barnabé pregando aqui em Salamis. Aqui tinha uma comunidade judaica muito grande. Depois que a destruição de Jerusalém aconteceu, mais judeus vieram para cá. Para vocês terem uma ideia, era uma população de 250 mil pessoas em Salamis na época, e a maioria era judeu. Segundo a história, havia em Chipre, nessa época, 40 sinagogas de judeus. A maioria delas aqui em Salamis. Então, por certo, Barnabé usou aquelas profecias de Jesus, da destruição de Jerusalém, nas pregações que ele fazia em Salamis. E os judeus se revoltaram contra ele e o condenaram à morte e o mataram apedrejado no ano 60. Barnabé morreu aqui em Salamis. João Marcos também estava em Salamis. João Marcos, depois do apedrejamento, o primo morto, ele pegou o corpo de Barnabé e o enterrou num lugar secreto. Quando aconteceu isso, João Marcos fugiu e foi para Alexandria. E lá ele se estabeleceu em Alexandria. Bom, o que aconteceu com João Marcos depois foi que novamente em Alexandria os judeus se revoltaram contra João Marcos e o mataram também por volta do ano 68. Quer dizer, ele ainda viveu algum tempo depois do primo dele, né? E eu tô aqui passando e mostrando para vocês, tá? E
ele foi, amarraram um robe no pescoço dele, um cordão, uma corda no pescoço dele, e o arrastaram pela cidade de Alexandria, e assim ele morreu. Gente, é muita história, muita tristeza no começo do cristianismo, muito sofrimento, sabe? Hoje, quando eu entro nessas igrejas e vejo os icons desses santos, né, que sofreram tanto por amor a Jesus, a gente não adora eles, mas a gente tem reverência por eles, tem respeito por eles. Porque o que eles sofreram no começo do cristianismo foi muito grande, foi um sofrimento muito grande. Barnabé apedrejado, João Marcos arrastado, né, pela cidade de Alexandria. E Paulo foi decapitado em Roma. No final da história da vida de Paulo, a gente sabe que Paulo se reconciliou com João Marcos, porque João Marcos foi servi-lo em Roma. Numa das suas cartas, Paulo diz que João Marcos estava sendo de muita utilidade para ele quando ele estava preso em Roma. Então, de uma certa forma, a gente sabe que João Marcos e Paulo se reconciliaram depois da morte de Barnabé. Talvez a dor que eles sentiram pela morte de Barnabé foi o que uniu os dois, né? Porque depois da morte de Barnabé, ele foi para Alexandria e depois ele ainda serviu Paulo em Roma. Gente, vocês não sabem, é a emoção que a gente sente estar no lugar desse. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É incrível. De certa forma é doído, sabe? Porque você sabe a história que está por trás de tudo isso e o sofrimento, não só de Paulo e de Barnabé e de João Marcos, mas de todo mundo que viveu por aqui. A gente não sabe quantos cristãos foram mortos e quantas pessoas foram mortas durante a vida dessa cidade. Quanta vida existiu aqui, quanta coisa, porque isso aqui era um lugar onde os gladiadores lutavam, entendeu? Ai. Aqui era o lugar onde eles habitavam, eles moravam por aqui, né? Os gladiadores moravam nesses lugares e eles lutavam aqui, né? E eles tanto moravam quanto lutavam, quanto treinavam o tempo todo, né, gente? Então, é incrível. É incrível. Então, é essa a história. Essa história, esse é o primeiro vídeo desse lugar. Eu ainda não estou no monastério de Barnabé, ainda não cheguei lá, ainda tem o monastério de Barnabé, onde eu vou fazer mais um vídeo para vocês, tá bom? Essa aqui é só as ruínas, né, do Coliseu, que a gente já viu lá. Esse aqui é o Coliseu, né? Lá era o, como é que chama? Arena, né? A arena era lá e aqui é o Coliseu. Então, isso aqui tudo é romano, viu, gente? Tudo é romano. Eu tô pensando como é que eu vou ter que subir nessas trem aqui para ir lá naquela outra parte lá, tá vendo? Eu quero ir lá, mas eu acho que eu tenho que andar por aqui mesmo. Eu não tenho outra opção não, tem que pular. Tem que pular isso aqui, tem que subir aqui. Como é que é do outro lado? Eu sei lá como é que as pessoas foram para lá, gente, eu não sei. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui agora, depois eu faço outro, porque ele tá ficando muito grande, tá bom? Aí eu faço outro depois, porque vão ser vários vídeos, mas esse aqui foi o primeiro. Até daqui a pouco.